sua família e por você, eu vou orar para que o Espírito de Deus venha sobre a sua vida. Algumas pessoas dizem assim, olha, o Deus do Velho Testamento, ou isso está no Velho Testamento. Levante a mão para o céu. Quem dividiu a Bíblia entre Velho Testamento e Novo foi a igreja romana, no ano 300 da era cristã. A Bíblia só pode ser a Bíblia se tiver numa obra completa. Um carro sem motor não presta para nada. Uma casa sem telhado para nada presta. Se você não crê no Velho Testamento, então você deve crer na teoria de Charles Darwin, que fala que o homem veio do macaco. Eu não vim do macaco, nem você. Aleluia, ali tem um crente ali, ó. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Pode só ouvir um amém? A primeira profecia da Bíblia se cumpre no Novo. Olha, o que acontece é que quando Abraão e Isaac vão subindo o Moriá, é uma tipologia do que Deus iria fazer. Algumas pessoas às vezes desenham, pintam, ou o cinema mostra Isaac como uma criança. Mas Isaac não era criança, era um moço. O texto fala isso. Subiremos para lá, Gênesis 32. Eu e o moço adoraremos e voltaremos. E disse, ficai, 22, ficai aqui, 22:5. E disse Abraão a seus moços, ficai aqui com o jumento. Eu e o não é criança, o moço. Porque quando Deus promete a Abraão, olhe para mim, Abraão começa a se relacionar com Deus aos 75 anos. E Deus só vai cumprir aquilo depois de 25 aos 75 e para cumprir no 100. Então demora 25 anos. Levante a mão que essa é pesada. E no meio dessa, Abraão quase fez uma besteira. Você sabe, com Agar, enfim. Ouça, quase botou tudo a perder. Mas Deus continuou sendo fiel. Ouça. Quando vão subir no Moriá, ali está Abraão e Isaac. E ele fala, pai, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo e o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão diz, o Senhor. Só que Abraão, nessa época, não tem mais 100 anos, tem 133. Então Isaac não tem 10 anos, nem 12, tem 33 anos. É um moço. E o que é a lenha? A cruz. O que é a espada? A palavra. Porque nós não tínhamos o Novo Testamento que Cristo deixou para nós. E o que é o fogo? Levante a mão direita aberta. O Brasil no futebol é penta. Pentecostes, 50 dias após, veio o Espírito Santo, que é o fogo. O fogo. Eu vejo a lenha, que é a cruz, vejo a espada, que é a palavra, que é o Novo Testamento, e o fogo, que é o Espírito Santo. O texto fala, eu vou orar agora. Lá, aleluia, ali tem um crente ali. No livro do profeta Joel, no capítulo 3, do versículo 28. E acontecerá, pois, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, os jovens, os novos, vão profetizar. Os velhos que já dizem, já vivi tudo, já acabou minha vida, estou esperando sua morte me buscar. Os velhos sonharão. E os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Agora, de pé como estamos, eu vou orar. Passa-se. E agora vem o que eu queria dizer para você. Os discípulos, prepara uma imagem para mim, filho. Os discípulos estavam reunidos numa sala, a sala da última ceia, que é chamada por cenáculo. E eles estavam indignados. Por quê?
Porque eles queriam. E eles começam a dizer: e quando vai acontecer? Jesus dissesse, Tomé disse, ele disse: se a gente orasse, ele viria. Eu quero. Você vai colocar na íntegra, só um segundinho. Você vai pôr na íntegra. O que acontece? Dobre atenção. Eles estavam reunidos, repita assim: estavam, Atos 2, todos, põe Atos 2 para mim na tela. Estavam todos, pois, reunidos, ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, porque é num de repente. Corta para mim, por favor, peraí, corta para mim. Não fica ansioso, ansiedade atrapalha tudo. De repente, veio um ruído como de um vento. Observe, levante a mão para o céu. Eu faço isso todo dia. Ele não é um vento, mas quando ele vem, ele sopra. E tudo que está parado na sua vida começa a se mover. Impetuoso. O que quer dizer impetuoso, bispa? Forte. E encheu toda a casa onde eles estavam acampados. 3. E desapareceu línguas. Tipo o que essa mulher falou aqui agora. Língua como de fogo. E se distribuiu sobre todos e pousou sobre cada um deles. Seria o correto, sobre deles, ok. Levante as duas mãos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Aqui um minuto, peraí, para no 5. Por que fulano fala em línguas de um jeito e eu falo de outro? Por que a língua da bispa é de um jeito, do pastor... Abre aqui para as pessoas poderem ver. Isso, abre aqui. Por que um fala de um jeito, outro fala do outro? Ou eu vejo o irmão... Ele dá a cada um que fale como ele quer. Agora vai doer essa aqui, hein? Amém? Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, e também de todas as nações que haviam debaixo do céu. Por quê? Corta para cá. Peraí. Porque lá em Israel até hoje os judeus comemoram Pentecostes, que é a festa das colheitas, aonde se colhe o fruto, e o maior fruto é o fruto do Espírito. E os homens piedosos, toda a nação debaixo do céu, ou seja, tinha gente, bispo, de toda parte, todo canto. Vai. E ouvindo, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileu todos esses que estão falando? Como é, pois, que ouvimos cada um na sua própria língua em que nascemos? Espera aí um minutinho, peraí. Não confunda uma coisa, levante a mão para o céu. Observa, eles receberam o Espírito Santo. Repita assim: eles receberam o quê? E começaram a falar em línguas como os de fogo, conforme o Espírito concebia que falassem. Posso ouvir um amém? Aí estavam ali pessoas de toda parte do mundo, egípcios, africanos, pessoas de toda parte da Ásia Menor, da Ásia Maior, e eles ficaram observando. Só que eles não estavam entendendo, porque eles falavam em línguas. Espera aí um minutinho. E eles entendiam. Vamos supor, nós estamos falando em línguas aqui, só que o egípcio entendia o árabe, o francês entendia em francês, o japonês entendia a sua própria. Não se admire se você começar a orar por alguém. Já aconteceu isso muito comigo, apóstolo. O senhor estava orando e o senhor falou meu nome e a minha casa. E naquele momento que eu percebi, eu estava falando em línguas estranhas. Não, alguém não entendeu, só metade. Não se admire se você orar por alguém um dia em línguas
E a pessoa fala: meu Deus, como é que você sabia tudo isso? Deu para entender mais ou menos, não? Veja, a revelação sempre vem de meio do mover de línguas estranhas. Termina o texto. Vamos lá. E nós, pardos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia e o ponto da Ásia, vamos lá, na Frígia, na Panfilha, no Egito, na Líbia, nas proximidades de Cirene, os forasteiros, os romanos, todos os judeus, como os prosélitos. Quem é prosélito? Quem se converte ao judaísmo? Os árabes, ouvindo na sua própria língua falar as grandezas de Deus. Olha, eles falavam em línguas e eles entendiam outra coisa. Só a mulher entendeu. Há uma apóstola, eu conheço ele, que ele foi para o Japão. E o Senhor disse: vá que eu serei contigo. Ele disse: Deus, eu estudei até a 5ª série, como é que eu vou para o Japão? Quando ele colocou os pés fora do avião, ele não falava mais português. Termina. Crentes, ok, vai vir 12. E todos pasmados, perplexos. O que é isto? Vamos, 13. E outros, aí eu queria falar. Vai doer só um pouquinho. Levante a mão. Você que deu glória a todo mundo. Versículo 13. Queria até que você lesse comigo no 3. 1, 2, 3. E outros? Mais alto. Outros? Outros o quê? Zombando. Diziam: estão cheios de mosto. Se tiver outra tradução, tu pode ver. Está dizendo: eles estão bêbados. Aqui, isso, obrigado, filho. Alguns diziam, zombando: eles beberam foi vinho demais. Ou seja, olha para mim, Anitta, olha para mim, pastor Angélica. Por que você às vezes fala assim: eita, teu pai está daquele jeito hoje? Eita, hoje teu irmão está. Quando ele chegou, já veio ele, ó. Levante a mão para o céu. Por que disseram que eles estavam bêbados? Porque o bêbado anda assim, ó. E não se admire quando eu orar agora, você vê alguém assim, ó, rodando, pulando, dando glória. E naquela hora, alguém ainda me ouve a última? Aquele outrora covarde, aquele outrora que fugiu, aquele outrora que o negou 3 vezes, Pedro, que agora está cheio do Espírito Santo, que quando não tinha o Espírito Santo, não tinha fé nem para orar pela sua própria sogra, que estava doente com gripe. Jesus teve que orar por ela. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, escute só, na sua primeira pregação, 3.000 almas se converteram. Aleluia. Esse Pedro repreendeu eles. Recebe a última. E disse: escuta aqui, ninguém aqui está bêbado não, rapaz. Versículo 14 eu encerro. Então Pedro pôs-se em pé com os 11 e levantou a voz e disse: varões judeus e todos os habitantes que estáis em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Pois esses homens aqui, nenhum deles está embriagado. Nenhum deles, nenhum deles, nenhum delas. Ninguém aqui está bêbado não. Ninguém está bêbado não. Como vocês pensam, visto apenas a 3ª hora do dia, ou seja, era meio-dia. Eu finalizo. Mas isto que está acontecendo aqui é a profecia lá de antigamente do profeta Joel. Só o bispo Hugo deu glória. Lembra que eu comecei com o bochecha aqui mostrando Joel? E há de ser, veja, hoje é um dia de cumprimento de profecia sobre a sua vida. Levante-se, vamos orar. Por favor, toda a igreja de pé. Termina só o texto que você vai ler comigo. Vamos lá. No 3. Não, por favor, vá ao 16, alguém vai ler o 16 também. Mas no 3, 1, 2, 3. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, 17. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor,
que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão visões. Os anciões terão sonhos. Aleluia. E sobre os meus servos, tem servo de Deus aqui? Tem serva de Deus aqui? Derramarei do meu espírito, e naqueles dias eles profetizarão. Então, quando eu orar aqui agora, o Espírito Santo virá sobre você. Quantos o desejam? Olhe para mim. Um detalhe, posso ouvir um amém? Pode fazer só uma pergunta, não? Quantos aqui já são batizados com o Espírito Santo? Abaixa a mão. O cara da grua vai trabalhar hoje, né? Ok. Tá, ok. Quantos aqui tem dúvida se são ou não? Levante a mão. Ok, abaixa a mão. E quem aqui você acha eu não sou? Levante a mão para o céu. Ok. Preste atenção. 3 coisas são primordiais. A primeira, ele só vem aonde há sede. Só um rapaz de aleluia. Ele só vem aonde há sede. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Levante a mão quem está aqui. Se você não tem sede, se você veio aqui como se viesse para um shopping, ou fica só assim, ó. Ou parece os Simpsons. Ou fica com esse olho, parece um sapo correndo na enchente. Você só recebe se tiver sede. Aquele que tem sede, vem até mim, beba. Sede do... Ouça. A segunda coisa. Você bebe água num copo sujo? Ele não pode vir a vida de uma pessoa que está com a vida desconcertada. Então eu vou orar 3 minutos. E você vai pedir perdão pelos seus pecados, por suas falhas, por seus erros. E a terceira, e eu oro. Eu já falei isso 200 vezes, 201. E onde eu tenho ido, eu tenho ajudado pessoas com essa fala. Eu vejo pessoas, eu estive fazendo uma vigília no Olaria, lá no Rio de Janeiro. E de repente eu parei a vigília e falei: quem não é batizado com o Espírito Santo? Veio uma missionária da Bolívia, foi do Paraguai. E a mulher estava lá. E quando ela subiu, pelo jeito dela andar, eu falei: essa mulher está doente. Eu falei: você tem o quê? Ela disse: irmão, estou toda enferma, tal. E assim, enferma, dor na coluna, nos ossos. Eu falei: você faz missões? Muitas missões. Eu disse: você tem o Espírito Santo? Ela disse: não. Eu disse: você é maior que Jesus? Ela disse: não. Eu disse: se Jesus, minha amada, não fez nada sem ter o Espírito Santo. Ele não curou ninguém sem ter o Espírito Santo. Ele não pregou para ninguém sem ter o Espírito Santo. Ei, meu irmão, se Jesus não fez nada sem o Espírito Santo, por que você está vivendo sem Ele? Ele disse: sem mim nada podeis fazer. E esses dias eu vi um pregador dizendo assim: esses crentes aí que parecem como é que chama aquele animal que a gente come no Natal? Peru. Parece um peru. Está zombando, irmão. A Bíblia diz assim: quem pecar contra o pai será perdoado, hein? Quem pecar contra o filho será perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo é pecado de blasfêmia. Vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoa aos homens, mas quem blasfema ao Espírito, esse não será perdoado. Ei, olha para cá. Se você, como é que eu vou blasfemar do Espírito? Deus está usando um homem, Deus está se movendo. Aí você fala assim: ó, isso é demônio, isso é capeta. Quem é você para pôr limites no poder de Deus? Se você não crê ou nunca foi tocado, respeite.
Levante a mão, vai doer essa. Olhe para mim. Às vezes você vê Deus tomar alguém na unção, e a Bíblia diz que quando o apóstolo João, em Apocalipse, diz que quando Jesus apareceu para ele, não como aquele que a gente vê na 25 de março, escute, que a gente vira para um lado assim, tem o Papa Francisco, ou a Basílica da Aparecida do Norte, e você vira para o outro lado e pisca o olho assim, ó. E aparece um coração de boi na mão dele. Não, não foi assim que João viu. João diz: eu o vi glorificado. Os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus cabelos eram brancos como a neve. A sua voz como o som de muitas águas. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Os seus pés eram como o latão reluzido pelo fogo. A sua voz como o som de muitas águas. Vai, 16, rápido. Vai. Ele tinha uma dessas 7 estrelas. A sua boca uma espada aguda de 2 fios e 2 gumes. E o seu rosto resplandecia como o sol ao meio-dia. Vai, finaliza. Levante a mão direita para o céu e leia comigo 17. E eu. Cadê o Hernandes? Está aí não? Vem cá você, William. Eu, quando o vi, caí. Quando ele viu, não aguentou. Quando eu vi aquela glória, eu caí aos seus pés, como se estivesse morto. Ei, lá em Jerusalém, diga, lá em Jerusalém. Não, toda a igreja, está muito bonito vocês hoje. Diga, lá em Jerusalém, quando o templo de Salomão, lá de Jerusalém, foi inaugurado. A Bíblia diz que quando o levita chamado Asaf adorava, veio uma nuvem de glória chamada de Shekinah, e foi tão forte, pastor Mauriceia, pastor Giovanni Bispa, finalize e oro, que encheu toda a casa. E os que estavam dentro e os que estavam fora, levante as 2 mãos. Ninguém suportou ficar de pé. 2 Crônicas 5:14. E os sacerdotes, então, cuidado, se tu não crê, respeita. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar. Ei, olha para mim, olha para mim. Se você já viu alguma vez um culto do Kennedy Reagan, já está morto. A unção veio tão forte que o pastor pegava o microfone e caía. Pegava o microfone e caía. É igualzinho isso aqui, ó. E os sacerdotes, que eram os pastores, não permaneciam em pé. Para quê? Para ministrar. Por quê? Por causa da nuvem de glória. Então, vamos supor, alguém dizia: vou pregar. Vai você. Vinha outro. Está aqui, eu só leio, eu não escrevi a Bíblia. Porque os sacerdotes não podiam permanecer em pé. Para quê? Para pregar, para ministrar. Por quê? Por causa da glória que encheu a casa de Deus. 2 Crônicas 5:14. Então, quando eu orar, a glória de Deus virá sobre você. Mas você não pode ficar assim, ó. Porque eu nunca vi um corintiano ir para o estádio, ficar assim, ó. Vai, Corinthians. Vai, Palmeiras. Vai, São Paulo. O cara falta se matar. E pior, o cara fica gritando lá: vai, fulano, vai. E o cara não está nem aí para você. Aí ele fala: vai se lascar, rapaz. Mas se você o desejar, ele virá sobre você agora. E a última palavra, posso ouvir um amém? Levante a mão para o céu. Não ponha, repita comigo: não ponha
limites no poder de Deus. Abaixa a mão. Nunca ache assim, ó. Eu já vivi várias experiências. Eu já vivi. Não, sempre queira mais. Eu vi esses dias uma irmã falando assim, ó. Ai, eu venho à igreja para ouvir uma palavra. Então compra um CD do Cid Moreira e fica ouvindo o dia inteiro. Ele anseia que você deseje ser tocado por Ele. Ele anseia que você dependa dEle, que as portas se abram, que o Espírito Santo venha sobre você, que o renovo de Deus venha sobre a sua vida. Oh, aleluia. Posso ouvir em glória? Espírito